Pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós terminamos aqui a questão 3, correto? Vamos continuar então aqui os exercícios. Temos aqui a questão 4 e a questão 5. Essa daqui pode ficar para casa, tá? Então 4 e 5 vocês fazem em casa. Eu não vou dar a resposta porque a resposta é praticamente o que vocês vão ter que fazer, a múltipla escolha, né? Então, depois no plantão, se vocês tiverem dúvida, pergunta pro tio que o tio responde, certo? Então, 4 e 5 vocês fazem em casa. Vamos pro item 6, então, pro exercício 6. Esse daqui eu faço questão de fazer com vocês. Tem que treinar isso aqui, tá, gente? Então, vamos resolver a questão 6 aqui. Vamos lá. Eita, tá bagunçado. Deixa eu ver aqui. Aí. Questão 6. Letra A. Qual é a base conjugada de cada um dos seguintes ácidos? Então, tá aqui, ele dá uma lista de ácidos para você mostrar pra gente qual que é a base conjugada. Letra B. Qual é o ácido conjugado de cada uma das seguintes bases? Então, aqui agora o foco é fazer exercício sobre teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, tá? Vamos exercitar isso aqui. Por quê? Porque eu quero treinar o olhar de vocês para entender o que é um par conjugado, para a gente ir para a solução tampão, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui até a exaustão. Vamos fazer o exercício 6 juntos, então. Vem cá. Olha lá. Exercício 1 não, exercício 6. Letra A. Então, na letra A, ele dá uma série ali de ácidos pra gente. Então, HClO4, H2S, PH4, e HCO3-. A perguntinha dele é: qual é a base conjugada para cada um desses ácidos? Então, gente, a base conjugada é a estruturinha sem o hidrogênio, né? Então, vamos pegar aqui o ácido perclórico para dar o exemplo dele, e as demais a gente faz sem ficar fazendo com a reação. Olha lá, o HClO4, que é o ácido perclórico, quando entra em contato com uma determinada estrutura X-, por exemplo, o que vai acontecer? Ele pode se comportar feito ácido de Bronsted-Lowry, né? Então, que comportamento é esse? Ele vai perder o íon H+, que vai protonar essa estruturinha aqui, formando HX, né? O que é a estrutura HX? É o par conjugado do X-. X- está sendo protonado. Se ele está sendo protonado, ele é a minha base, né? A minha base, depois que ela é protonada, ela tem o par conjugado dela, que é o meu ácido conjugado. Certo? Do outro lado. Muito bem. O meu HClO4 aqui, ó, quando eu olho, ele é o meu ácido. Ele tem um comportamento ácido. Por quê? Porque ele está protonando essa estrutura, né? E aí, quando o meu ácido perde o próton do outro lado, ele forma uma outra estrutura, né? Ele forma o ClO4-. Então, essa estruturinha formada é classificada por Bronsted-Lowry como base conjugada, né? Você pega lá na definição de Bronsted-Lowry, o que é a base conjugada? É a estrutura formada a partir da perda do próton do ácido, certo? Nós fizemos essa definição. Deixa eu ver se eu tenho a definição aqui exata, para que vocês possam relembrar. Base conjugada, substância formada quando o ácido perde o próton. É isso aí.
Então é substância formada quando o ácido perde o próton. Tá bom? Muito bem. Então, a pergunta é, qual que é a base conjugada desses ácidos? A base conjugada desse ácido aqui, ó, é o ClO4-. Qual que é a base conjugada dessa estrutura aqui? É o HS-. Então, tudo que eu expliquei para cá, vale para cá também, só que eu não preciso ficar fazendo isso aqui, ó, já vou direto, ó, já penso no par conjugado, né? Sempre o par conjugado tem uma estrutura com um próton a mais do que o outro que não quer dizer, sempre o par conjugado tem uma estrutura que tem um próton a mais do que a outra estrutura. Essa estrutura é a ácida, é a que vai protonar alguém, não importa quem, né? E essa estrutura é a estrutura básica, que está do outro lado, que é a estrutura desprotonada. Se é a estrutura desprotonada, é a estrutura capaz de receber próton para a reação ocorrer do outro lado. Tá claro, gente? Então, você precisa treinar isso aqui. Agora você aperta o play, ó. Qual que é a base conjugada do pH4+? É o pH3. Opa, aqui faltou mais, né? Tá? É isso? Faltou mais, isso, faltou mais. Beleza? A estrutura conjugada a base conjugada é o pH3. Ó, perceba que essa estrutura tem um próton a mais e tá positiva, né? Quando ele perde esse H+, a estrutura fica neutra, né? Não fica mais positivada, tá? Ó, qual que é a base conjugada dessa estrutura aqui, ó? Ela pode ter um comportamento tanto ácido quanto básico. Essa estrutura pode receber um próton, pode receber um H+, e aí quando ela recebe o H+, ela se transforma no H2CO3, tá? Então isso aqui pode sim ser uma base de Bronsted-Lowry, né? E receber o próton e se converter nessa estrutura aqui, ó, né? Então esse aqui, ó, é o par tampão, ó, par tampão não, é o par conjugado, HCO3, H2CO3, né? É um par conjugado, ó. Base de Bronsted-Lowry, ácido de Bronsted-Lowry, ácido conjugado, né? Agora, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, olha, qual que é a base conjugada desse camarada? A base conjugada é a estrutura desprotonada, certo? Ó, então, esse cara é ácido, esse aqui é a base conjugada. Tá claro isso? Olha, esse camarada pode se comportar feito base, recebendo próton, se transformando nessa estrutura, ou pode se comportar feito ácido, doar próton e se converter nessa estrutura, né? Então, quando ele se comporta feito ácido, doa o próton e se converte nessa estrutura, essa estrutura é a base conjugada. E essa estrutura é o meu ácido. Tá claro? Então, professor, mas quando é que eu sei, né? Quando que ele se comporta como ácido e quando que ele se comporta feito base? Depende de com quem ele está interagindo. Se ele está interagindo com uma substância mais fácil de protonar, ele é o protonador. Ele protona. Se ele está se interagindo com uma substância que é forte em termos de protonar alguém, ele vai ser protonado. Ai, que gostoso, Pois é. Então é bem isso. Depende da força de protonação, depende do quanto que a substância está disposta a ser protonada ou desprotonar. Tá claro isso, gente? Olha, então é importantíssimo que você consiga entender isso daqui. Os próximos fenômenos que a gente vai estudar, é importantíssimo você entender esse par conjugado, ter esse entendimento. Então vamos lá para a letra B. Ó, na letra B, ele dá uma lista de bases de Bronsted-Lowry, que é CN-,
SO4 menos 2, H2O e HCO3 menos. Ele está perguntando lá. Qual é o ácido conjugado de cada uma dessas bases? Essas substâncias, todas elas são básicas. Elas podem ter comportamentos básicos. Depende de com quem que ela está interagindo. Se ela está interagindo com alguém, né? Então a água, nós já vimos isso anteriormente. Ela pode protonar ou ser protonada. Quando ela protona, ela tem comportamento ácido. Quando ela é protonada, ela tem comportamento básico, né? Então, tudo depende com quem que ela está interagindo, né? A química, ela está associada com as relações, né? Depende muito de com quem que a substância está interagindo, tá? Então, a pergunta é, qual é o ácido conjugado de cada uma dessas bases, né? Então, vamos pensar aqui, ó. A água se comportando feito base. Ó, tem um parzinho de elétrons não ligantes aqui, né? Como é que é o comportamento básico, segundo Bronsted-Lowry? Receber próton. Então, quando a água interage com uma estrutura HX qualquer, e essa água X tem esse HX tem um comportamento ácido, essa estrutura vai protonar aqui, ó, né? Ó, então, a ideia aqui da letra B é pensar essas substâncias como base, ou seja, sendo protonadas, né? Então, quando a água é protonada, ela forma a estrutura H3O+. Então, o H3O+, é o meu ácido conjugado da água. Por quê? Por causa disso aqui, ó, né? A água, quando ela é protonada, ela forma H3O+. Aqui, nesse caso, ela está sendo protonada, então ela é a minha base. Essa estrutura HX é o meu ácido, né? A base, depois que recebe o próton, ela se converte no ácido conjugado. E o meu ácido, depois que perde o próton, se converte numa outra estrutura, que é a minha base conjugada. Gente, vocês têm que treinar isso aqui, tá? Vocês têm que entender isso aqui que eu tô falando, senão daqui pra frente vocês não vão entender mais nada. Eu tô treinando para você entender essa linguagem. Então, pensando nessas bases, quem que são os ácidos conjugados? É isso que ele está perguntando lá. Ele está perguntando qual é o ácido conjugado de cada uma dessas bases, pensando nessas substâncias como aceitadoras de prótons, né? Então é só desenhar elas, a estrutura delas, com próton a mais. Então o HCN, quando recebe um H+, se converte em, quer dizer, o CN-, quando recebe um H+, se transforma em HCN. Ó, perceba que ele era uma estrutura negativa. Quando recebe um H+, a estrutura final é neutra. Ó, então esse aqui é o ácido conjugado, é a resposta disso aqui, né? O SO4 menos 2, né? Perceba que essa estrutura tem um monte de par de elétrons. Se eu for desenhar a estrutura de Lewis aqui, tem um monte de par de elétrons não ligantes. Então, se tem par de elétrons, ela é sim capaz de receber prótons, né? Ela é sim capaz. Então, quando essa estrutura recebe um próton, qual que é o ácido conjugado dela? Essa aqui é a pergunta. Então, é o HSO4 menos. Cuidado com os sinais. Ela era uma estrutura menos 2. Quando ela recebe um próton que é H+, ela se transforma numa estrutura só negativa, menos 1. Tá? O HCO3-, quando recebe um H+, quando ele é aprotonado, quando ele se comporta feito base, ele se converte na estrutura H2CO3. Perceba que ele era menos. Quando ele recebe um H+, a estrutura fica neutra.
Eu somo um hidrogênio na estrutura anterior e transformo ela numa estrutura neutra. Então tá aqui, ó, os pares conjugados. Entenda o que é um par conjugado, gente. Cn menos IHCN é o par conjugado. Esse tem um comportamento básico, aceitador de prótons, e esse do outro lado da reação, tem um comportamento ácido, doador de prótons. Então, isso aqui fica em equilíbrio químico, ó. Ó que legal. Essa estrutura aqui eu posso pensar da mesma forma, né? O SO4 menos 2 interagindo com uma substância HZ qualquer, o HZ é capaz de protonar aqui, ó. E aí eu formo o HSO4 menos mais Z menos. Tudo bem? Isso aqui está em equilíbrio químico, ó. Protonou, formou essa estrutura. E formou essa estrutura desprotonada. Aí acontece a reação no sentido contrário também. Essa estrutura protona a estrutura Z menos, né? E aí ocorre a reação do outro lado. Aqui, ó, eu tenho a base de Bronsted-Lore porque recebeu o próton. E o ácido de Bronsted-Lore porque doou o próton. A base, depois que recebe o próton, tem do outro lado o seu ácido conjugado. Porque essa estrutura é capaz de protonar no caminho de volta, né? O ácido tem a sua base conjugada do outro lado, né? Por quê? Porque essa estrutura é capaz de receber o próton, por isso que ela é básica. Gente, tá claro? Olha, eu tô insistindo nisso. Você tem que entender e tem que ficar com isso aqui afiadinho. Esse olhar precisa estar muito claro, tá? Muito bem. Letra C. Letra C. Daí, do exercício 6 ainda, tá? Escreva a fórmula para o ácido conjugado de cada um dos itens. HSO3 menos, F menos, PO4 menos 3 e CO. Então, ó, para aí o vídeo. Para aí o vídeo, escreve você, tá? Escreve a resposta para ver se você está acertando. Então ele está pedindo para você escrever a fórmula para o ácido conjugado de cada uma dessas bases, né? Então para o vídeo e dá a resposta. Pronto, já deu a resposta, agora confere com a do tio. Olha lá. Então, escreva a fórmula para o ácido conjugado de cada estrutura. Então, se essa estrutura é básica... Ih, tá ruim essa canetinha. Se essa estrutura aqui é básica, ou seja, se ela tem comportamento básico, ou seja, comportamento de receber prótons, né? Qual que é o ácido conjugado dela? Então, quando essa estrutura recebe o próton, o ácido conjugado dela é esse aqui, ó, H2SO3. Se essa estrutura tem um comportamento básico, ou seja, o comportamento de receber prótons, depois que ela recebe o próton, ela se transforma no HF. Então, esse aqui é o ácido conjugado dessa estrutura básica. O PO4 menos 3. Se essa estrutura é uma estrutura básica, ou seja, capaz de aceitar prótons, depois que ela aceita o próton, o ácido conjugado do outro lado é o HPO4 menos 2. Olha só, gente. Se essa estrutura aqui, ela é básica, ou seja, capaz de aceitar prótons, né? Capaz de aceitar prótons. Então, qual que é a estrutura formada do outro lado? HCO+. Ó, perceba que ela era neutra. Recebeu uma carga positiva, ficou positiva. Então, essa é a estrutura ácida dessa substância.
Essa daqui é a básica. Essa daqui é o ácido conjugado. Essa daqui é a minha base de Bronsted-Lowry. Esse aqui é o meu ácido conjugado. Essa daqui é a minha base de Bronsted-Lowry. Essa daqui é o meu ácido conjugado, do outro lado da reação. Essa daqui é a minha base de Bronsted-Lowry. Esse aqui é o meu ácido conjugado. Gente, eu espero que depois disso vocês tenham entendido e tenham ficado afiados. Lembrando que essa matéria ela é confusinha, né? Porque você confunde lá a teoria de Lewis com a de Bronsted-Lowry. Você vê que até o tio no vídeo anterior deu uma confundida, deu uma escorregada, deu uma patinada. Normal. Por isso que você precisa. Por isso que eu tô insistindo, porque depois de tanta insistência não é possível que você não conseguiu. Vamos lá, né? Se não conseguiu perceber isso aqui, me procura no plantão, porque a gente precisa tirar essa dúvida, que você vai precisar muito disso daqui para frente. Entender essa linguagem, tá? Muito bem. Bom, faz para casa a letra D, eu não vou dar a resposta, porque a resposta é praticamente, né, a questão, e faz a letra E. Tudo bem? O 7 também fica para casa, tá? Você faz em casa. Beleza? Olha lá. Esse aqui eu vou fazer com vocês. Quando o óxido de lítio é dissolvido em água, a solução ela se torna, né? Ela torna-se básica pela reação do íon óxido com a água. Escreva a reação que ocorre e identifique os pares ácido-base conjugados. Então essa daí o tio vai fazer com vocês, tá? Vamos fazer a 8 juntos. Alá. Para finalizar o vídeo de hoje, então vamos fazer a questão 8. E aí finalizamos a semana. Então tá lá. Quando eu jogo o óxido de lítio em água, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer inicialmente a formação do íon O-2, né? Então eu vou ter 2 lítio mais e 1 O-2, tudo aquoso. Não é isso? Ah lá, dá pra dar um zoom nisso aqui, né? Ó, o lítio tá conectado por meio de parzinho de elétrons com oxigênio, né? Ah lá, né? Dá pra fazer corzinha. Ó, esse aqui é o elétron do lítio. Ó, esse aqui é o elétron do lítio, né? Quando ocorre a cisão aqui, ó. E eu formo essa estrutura aqui, ó, que é a estrutura O-2. Por que -2? Porque ele carregou consigo o elétron do lítio daqui e o elétron do lítio daqui. Ele carregou consigo 2 elétrons a mais. O que é o O-2? É essa estrutura aqui, ó. Oxigênio com 8 elétrons na última camada. O oxigênio, sem carregar elétrons de ninguém, ele tem 6 elétrons, família 6A, né? 6 elétrons na última camada. Então ele está carregando esse elétronzinho que não é dele e mais esse elétronzinho que não é dele. Um par de elétrons não é dele. Então ele tem 6 com mais 2 que ele puxou do lítio dessa reação aqui, ó. Ele está com 8, que é o oxigênio -2. Esse oxigênio -2, ó, perceba que ele tem vários pares de elétrons não ligantes, né? Portanto, ele tem um comportamento básico muito forte, né? A quantidade de pares de elétrons disponíveis, ela está de alguma maneira associada com o comportamento básico. Quanto mais pares de elétrons disponíveis, maior é a chance, né, de uma entidade H+, chegar a encostar aqui e colar, né? Então é importante você perceber
essas coisas. Então, agora vamos pensar isso aqui, ó. Ele está pedindo para você escrever a reação. Então tá lá, ó, vou ler de novo. Quando o óxido de lítio é dissolvido em água, a solução torna-se básica pela reação do íon óxido com a água. Então agora eu preciso descrever a reação desse íon óxido com a água, né? Então, como é que é essa reação? Olha só que legal, né? É legal entender essas coisas. Então, tá aqui, ó, oxigênio com 8 pares de elétrons, quer dizer, com 4 pares de elétrons, né? Sendo que 2 não é dele. 2 vieram lá do lítio, né? Quando essa estrutura, como é que essa estrutura reage com a água? Quando eu olho para a água, olha lá, olha só que legal. Quando eu olho para a água chegando perto dessa entidade química, professor, é Exu, Ogum? Não, é entidade química. O que acontece quando essa estrutura interage com essa? De que maneira que ocorre essa interação, né? Por que o óxido de lítio tem um comportamento básico? Por causa do seguinte, né? Perceba que na interação do íon oxigênio, né? Do íon óxido, aliás, que é -2, com a estrutura da água, esse camarada é muito mais básico do que esse. Ele tem uma capacidade muito grande de aceitar prótons. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer aqui uma cisão heterolítica e a água vai liberar íons H+. Esse íon H+, vai colar aqui nesse par de elétrons, formando a estrutura. Qual que é a estrutura? Formando a estrutura OH-, né? Ó, o próton está positivo, quando cola numa estrutura -2, a estrutura que era -2 passa a ser -1, ó. Tá? Ó, tô imaginando o próton colando aqui, ó. Vai formar essa estrutura aqui, ó. Aqui eu tô negligenciando os pares de elétrons, tá? Para facilitar a nossa representação. E a água que era neutra, que perde uma carga positiva, se converte também nessa estrutura OH-, -1. A água era neutra e tinha 2 hidrogênios. Quando ela perde um próton, uma carga positiva, ela fica com hidrogênio a menos e uma carga negativa. Então eu formo 2 estruturas de hidroxila. Ó que legal. Por isso que o oxigênio, né, o íon óxido, em água, ele tem um comportamento básico, ó, ele forma hidroxila, ele aumenta a concentração de hidroxila. É legal, né? Então, escreva a reação que ocorre e identifique os pares ácido-base conjugados. Ele está pedindo, ó, escrevemos. Professor, precisa escrever com esse nível de detalhes? Não, né? Ó, você pode escrever assim, ó. O-2 mais água vai dar OH- mais OH-, né? Então, ele está pedindo para escrever a reação. Escrevemos, né? Vamos identificar os pares ácidos conjugados. Ó, quando eu olho para o oxigênio -2 e a hidroxila que é formada, ó, o que está ocorrendo? A água está protonando o O-2. Então, esse aqui é a minha base de Bronsted-Lowry. A água é o meu ácido de Bronsted-Lowry. Opa, deixa eu fazer corzinha diferente. O O-2, quando recebe o próton, ele é base. A estrutura formada a partir disso é o meu ácido conjugado. A água está protonando, portanto é o meu ácido. Se é o meu ácido, a estrutura formada a partir dela, né, é a minha base conjugada. Gente, tá claro? Todo mundo entendeu a questão 8? Bom, então eu vou parando a nossa aula dessa semana por aqui, né? Vocês têm para entregar até domingo os 8 exercícios. Lembrando que boa parte deles fui eu que fiz, né? Então tá tranquilo. Tem acho que 2 ou 3 exercícios aí para vocês fazerem efetivamente. Um pouquinho mais talvez.
E ficou faltando dessa aula o item 5, tá? Que a gente vai continuar na semana que vem. Espero que vocês tenham entendido. Para quem não entendeu, é fundamental que me procure no plantão, tá? Porque se não entendeu essa matéria, vai ficar difícil daqui para frente. Um beijo no coração e até a próxima aula.